verdade, eu não falaria só residência, será uma obra de arte em forma de residência ou uma residência em forma de obra de arte. Tudo isso pode ser um conceito da casa onde mora o nosso ilustre Ivan Barros, uma pessoa significativa para a nossa história, significativa não só pelo que ele foi e é, mas pelo que ele resgatou pela nossa história através de seus livros, suas publicações, seus discursos, né? Sua identidade como escritor, como jornalista, como promotor, uma pessoa, um multitalento, Ivan Barros. Então esse multitalento aqui eu tenho prazer, ainda mais representando o meu pai José de Barros Torres e Luiz Torres, meu tio, que tanto foram amigos dessa pessoa. Eu estou muito feliz em estar entrevistando hoje, em nome da Palmeirada, em nome de mais de hoje 1.137 pessoas, de vários lugares do mundo, que estão terreno até na Itália, o grande Ivan. Ivan, eu queria que você me pergunte, primeiro, muito obrigado por ter recebido a gente, viu? E segundo, eu queria começar perguntando qual é a importância, na sua opinião, da história de Palmeira dos Índios e das pessoas ilustres, incluindo o senhor, nessa história. Palmeira dos Índios, ela nasceu da necessidade de os índios Xucurus Cariris deixarem Simbres e o Vale do São Francisco para fixar-se em terras longínquas, longe dos seus perseguidores. E eles vieram num tropel surdo para as matas e as cafurnas de Palmeira dos Índios. Foram eles, os Xucurus Cariris, os nossos primeiros habitantes, que aqui chegaram nos idos de 1666. 1666. E conseguiram aldeamento nas serras do Capela, do Candará, da Boa Vista, e aqui se fixaram como o primeiro elemento humano a chegar das terras das Palmeiras, que assim era chamada porque aqui existiam muitas palmeiras, e daí o seu primeiro nome foi ser Palmeira, Palmeiras. E no desenrolar do tempo, em 1922, com a questão papacaceira, Diogo Pinto aqui veio e resolveu, com os legisladores da época, dar uma nova denominação a esta cidade, que passou a chamar-se Palmeira dos Índios. E a cidade, então, começou a crescer, a descer o casario branco da serra para os vales, para a planície, e no decorrer de tanto tempo, temos hoje esta cidade que é cognominada de a Princesa do Sertão, a capital do Agreste. Palmeira dos Índios tem em sua história a participação efetiva de muitos ilustres cidadãos que aqui vieram confiante no futuro e na grandeza desta terra. E citá-los talvez fosse ocioso, tantas figuras ilustres pertencem à história de Palmeira dos Índios. Mas queremos ressaltar que aqui, Palmeira dos Índios transformou-se num polo de desenvolvimento econômico agrário, onde se cultivou com muita abundância o algodão, o café, a banana, que depois foi perdendo terreno para o município de Arapiraca. E lá o povo mais unido, no sentido cooperativista, conseguiu sobrepujar a economia de Palmeira dos Índios. Aí Palmeira dos Índios viveu uma época de fausto, de grandeza, na década de 20 a 30, onde se pontificou nessa época Graciliano Ramos,
que foi prefeito de Palmeira dos Índios, um prefeito que virou best-seller, um prefeito que promoveu Palmeira dos Índios lá fora, através dos seus relatórios e dos romances que ele começou a escrever nesta terra. Vidas Secas, São Bernardo, que foi escrito na sacristia da igreja de Nossa Senhora do Amparo. Mas foi nessa década de 1920 a 1930 que Palmeira dos Índios mais desenvolveu o seu progresso. Lamentavelmente, hoje, nesses últimos 16 anos, Palmeira não tem tido sorte com seus governantes. Alguns deles que pensam só em si, mequetrefes, cercados de sacripantas e capadócios, que procuram cada vez mais sugar os recursos da terra em benefício próprio, e por isso Palmeira dos Índios voltou ao atraso social, econômico e político. Não obstante isso, perdoe-me esta colocação política que eu não devia ter feito, mas é a verdade. E a verdade, dizia Vitor Hugo, é como a túnica de Cristo, não tem costura. Não podemos costurar a verdade se ela está aí gritante lá fora, com a pobreza cada vez mais crescente na zona rural, a educação sem rumo nem prumo, a saúde necessitando de ajuda, e aí temos o Hospital Santa Rita, passando dificuldades na iminência de fechar suas portas, esse hospital que é uma referência. Mas certos dirigentes, como Pilato, lavam as mãos na bacia da omissão, e nunca vi mãos tão sujas. Palmeira hoje não é o polo econômico, porque passou a ser esse cetro de Arapiraca, mas é uma cidade voltada para a cultura, é uma cidade acadêmica, porque temos aí várias faculdades trazendo alunos de todos os cantos do interior de Alagoas. À noite, Palmeira parece uma festa, de tanto estudante frequentando as nossas faculdades. Nós temos bons colégios, nós temos também museus, e aproveito a oportunidade para conhecer lá no nosso jornal Tribuna do Sertão o Espaço da Memória, que é o culto à memória de Palmeira dos Índios, do povo de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios hoje tem 4 emissoras de rádio. Tem um jornal que circula há 15 anos ininterruptos, que é a Tribuna do Sertão. Além dos seus museus, de suas praças, Palmeira dos Índios cultiva ainda as letras através da Academia Palmeirense de Letras. Palmeira dos Índios tem consagrados escritores. A cidade do Nordeste que mais produziu escritores e livros. Palmeira dos Índios teve grandes jornais, um deles, o Interesse Público, que foi fundado em 1896, e os tipos eram de Cajazeiras. Palmeira dos Índios, que criou o seu obelisco, já se preparando para a República no fim da monarquia. E poucas cidades tinham um obelisco. Vila Nova, Olinda, Ouro Preto, mas Palmeira dos Índios teve o seu obelisco, infelizmente derrubado por um prefeito forasteiro que não conhecia a nossa história e a importância daquele monumento, que era a amostra significativa de que o povo de Palmeira dos Índios já pensava na República em plena monarquia.
Por tudo isso, Palmeiras dos Índios merece ser destaque, como tem sido destaque nesse excelente programa que você, Herbert Torres, filho de uma família tradicional que veio de Quebrangulo e fixou-se em Palmeira, criando as raízes perenes. Que Palmeirada hoje é um grande programa de TV, porque divulga as coisas boas de Palmeira, os valores de Palmeira, a cultura de Palmeira, a serviço da grandeza e da prosperidade de Palmeira. Muito obrigado pela questão da Palmeirada. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é esse resgate histórico e tudo. Mas eu quero saber o seguinte agora, como propostas práticas para a cidade de Palmeira dos Índios. O senhor conhece Palmeira dos Índios com uma palma da sua mão, eu imagino. Quais são as propostas que você colocaria para que essa cidade crescesse, se tornasse uma grande metrópole no Nordeste, quem sabe no Brasil, com propostas reais? Palmeira dos Índios, o que ela quer ser, o que ela precisa ser, o que ela pode ser. Palmeira dos Índios quer ser agora vocacionada para a cultura, para ser um polo cultural, já que não temos condições de sobrepujar a economia de Arapiraca. Mas Palmeira pode desenvolver na zona rural um programa de abastecimento de legumes para as feiras, através dos rios e das cascatas que correm perenes em nossas serras. Palmeira dos Índios poderia voltar a ser o grande produtor de banana, que foi na Serra do Candará e Boa Vista. Palmeira dos Índios poderia ser um grande produtor de algodão. Basta incentivar o agricultor. Palmeira dos Índios precisa erradicar as casas de taipa na zona rural. Certa vez, quando fui candidato a prefeito de Palmeira dos Índios, eu fiz um levantamento das casas de taipa que existiam na zona rural, 250 casas, um projeto habitacional de poucos recursos que qualquer governante de boa vontade poderia fazer, substituindo essas casas de taipa que alojam o barbeiro e que transmite doença para os seus moradores por casas de alvenaria e barro. São projetos simples, mas que pode desenvolver Palmeira dos Índios. Palmeira não precisa de reforma agrária. Palmeira dos Índios não precisa de demarcação indígena, porque o problema dos poucos indígenas que estão aí não é de demarcação, é um problema fundiário. São 200 e poucas famílias sem terras, então vamos comprar terras e dá-las aos índios, porque eles querem, merecem, são trabalhadores, reclamam apenas a terra para cultivar o pão. Então, são esses problemas que devem ser colocados prioritariamente para Palmeira dos Índios se desenvolver, para que Palmeira dos Índios possa atrair indústrias e, consequentemente, empregos para a juventude. Eu fico muito triste quando penso nas gerações vindouras, dos meus filhos, dos meus netos, e espero que os novos governantes se sensibilizem e procurem atrair essas indústrias para que os jovens, mais tarde, não tenham que emigrar em busca de trabalho e do sustento da vida. São essas preocupações que devem nos ocupar, não a demagogia, não o nepotismo, não o emprego de apadrinhamento político. É transformar o poder público numa gestão pública que possa atrair empresários e investir em Palmeira, como Arapiraca fez.
como Arapiraca está fazendo. Vejam como ela está crescendo. Palmeira dos Índios já foi maior do que Arapiraca. Teve 4 cinemas. Banco do Brasil, os fumicultores vinham pedir empréstimo nas agências bancárias de Palmeira dos Índios. O dinheiro circulava, mas com o tempo fomos perdendo tudo isto e Palmeira hoje está no marasmo administrativo, está passando uma grave crise econômica, social, e é preciso que todos nós nos esforcemos unidos, sem preocupações político-partidárias, sem preocupações com cargos, benesses e mandatos, para anularmos os aspectos negativos e sociais que entravam o nosso progresso. Doutor Ivan, a gente está com a ideia, está chegando agora aqui o Jorge Barros, é um prazer ver o nosso amigo aí, daqui a pouco também a gente vai conversar com ele, mas eu quero agora focar num assunto que a gente tem desenvolvido na Palmeirada, que é o resgate da memória. Quem está chamando de memória viva de Palmeira dos Índios. A gente está querendo destinar isso a um museu virtual, onde tenha vídeos, onde tenha fotos digitalizadas e não digitalizadas, como o senhor já tem feito no seu museu, que eu tive o prazer de alguns anos atrás visitar lá no Tribuna do Sertão, que é um negócio muito bonito. Quero parabenizar e quero agradecer em nome da história de Palmeira dos Índios esse museu que o senhor fez, que eu considero como um museu ali, de tão imponente que são as informações lá. Aí eu pergunto, qual a importância de fazer esse resgate dessas fotos, dos comentários das fotos, da história de Palmeira dos Índios, dessa proposta da Palmeirada, na sua opinião? É de vital necessidade esse projeto da Palmeirada, porque um povo sem memória é um povo sem história. E precisamos resgatar e preservar a memória de nossa terra e de nossa gente. Por isso, no ócio da minha aposentadoria, estou escrevendo livros sobre Palmeira para resgatar a história e a memória de Palmeira. Mas o meio de comunicação mais moderno hoje é esse, Herberto Torres, que você está usando na Palmeirada. Porque de um lance só pela internet, pelo site, milhares de pessoas acompanham o desenvolvimento de nossa terra. Por isso você merece todo o apoio. Palmeira dos Índios merece dar todo o apoio à Palmeirada. Nesse encontro e em outros encontros que virão, e nesse seu esforço patriótico de amor à terra palmeirense, de resgatar o nosso passado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu estou em nome de todo mundo da Palmeirada, inclusive do seu filho, que é um grande contribuidor para a Palmeirada, não somente com as postagens lá, mas também com a coluna na Tribuna do Sertão, que eu agradeço bastante. Eu quero colocar finalmente que o senhor agora tenha, olhando para o olho da câmera, como nesse momento do encontrão, as pessoas vão estar aí, pessoas de vários lugares do Brasil, os palmeirenses de vários lugares que reencontram, né? Tem gente chorando, emocionada, ansioso para esse momento, né, que agora a gente está vivenciando. Que o senhor manda um abraço, umas boas-vindas, com uma mensagem que o senhor queira para essas pessoas. Recebam o nosso abraço e os nossos votos de boas-vindas. Palmeira dos Índios é uma cidade de coração e, como Cristo do Goiti, de braços abertos para receber todos vocês que aqui chegam, cheio de amor e de esperança e de fé nos destinos de Palmeira dos Índios. Sejam bem-vindos, o meu cordial abraço. Muito bonito, né? Eu quero agradecer, em nome da Palmeirada, o repórter Palmeirada, com a minha entrevista, com as imagens da Cícera. A gente está junto também com a Marta Margarete Mendes. Muito obrigado, é um prazer estar com uma pessoa que é uma lenda viva da cidade de Palmeira dos Índios, que tem uma riqueza. Quem quiser, e aliás ele permitir, né, visitar a casa dele, vai ficar vislumbrado de tanta riqueza histórica, cultural, religiosa que tem na casa dele com sua esposa. Eu até achei interessante que aqui ele consegue
juntar o novo com o antigo de uma forma harmônica e bonita. Parabéns e muito obrigado. Obrigado.